tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma aula de física do ensino médio, aula 35. Vamos falar um pouco da física moderna, a parte 1. Um abraço especial a todos os professores aqui que passaram por esse exitoso trabalho do EducaPE. Um abraço ao professor Paulinho Vieira, professor Paulo Roberto, professor Nogueira, a todos os grandes mestres aí que contribuíram para o ensino da física aí no nosso estado. Na aula de hoje vamos abordar esse assunto, um pouco desse embate que houve com relação à natureza física da luz. Aproveitando aí, nós, com relação à aula de hoje, para os meus alunos do EREM JT, Escola Joaquim Tavra, que estão nos assistindo, não esqueça de dar o print, marcar nosso querido professor, nosso querido amigo aqui, Robertão da transmissão, tudo junto, minúsculo, sem o tio, Robertão da transmissão, e posta aí marcando para que a gente possa registrar nossas atividades aqui na aula de hoje. Então, vamos ver um pouco da questão teórica, vamos ver também uma série de pensadores que contribuíram para o desenvolvimento da física moderna até os dias de hoje, com a física quântica, enfim. Vamos lá. Focando aí na tela, temos o caráter dual da luz, né? A luz, ela se comporta tanto como forma de partícula como através de onda, né? Em determinados fenômenos, a luz apresenta natureza corpuscular e em outras, naturezas ondulatória. Então, esse é o caráter dual da luz, né? Focando aí nesse ponto, a teoria corpuscular foi desenvolvida por Isaac Newton, né, no século XVII. Então, consistia no fluxo mínimo de partículas que eram emitidas em um ritmo contínuo pelas fontes luminosas. Elas se moviam em linhas retas e em altíssima velocidade, penetrando nos materiais transparentes. Então, o Isaac Newton, né, desenvolveu essa teoria e, simultaneamente, né, no quase o mesmo período, o físico Christian Huygens, ele desenvolveu a teoria ondulatória, né, que fala da luz como uma vibração no meio hipotético. No caso, ele idealizou como o éter, né, fez uma analogia com as ondas do mar e analisou essas perturbações que eram provocadas na superfície. Então, esse foi um embate teórico que perdurou por um bom tempo, né? Vieram vários outros físicos, né? O Thomas Young, o James Maxwell e muitos outros que desenvolveu essas teorias e a respeito da noção do caráter da luz. Então, dando sequência, o caráter ondulatório da luz foi plenamente estabelecido quando o físico escocês John Clerk Maxwell, em 1831 a 1879, formulou a teoria ondulatória eletromagnética, considerando a luz uma onda eletromagnética. Então, Maxwell teve grandes contribuições para a elétrica e para o magnetismo, aí, esses campos da física. E a teoria ondulatória justifica muitos fenômenos que ocorrem com a luz, como é o caso da interferência e da difração. Então, foi ele que consolidou essa teoria e vieram depois outros físicos como o Einstein e muitos outros. Então, continuando aí na teoria, no entanto, o efeito fotoelétrico explicado por Einstein considera a luz como um fluxo de partículas e corpos denominados fótons, né? Então, ao colidir com a superfície de um metal,
as partículas de luz, né, esses fótons, né, que partículas de luz, podem arrancar, né, entre aspas, os elétrons desta superfície. Esse fenômeno é chamado de efeito fotoelétrico, resultando da colisão entre duas partículas, os fótons e os elétrons, né? Então, foi através de Einstein que ele desenvolveu esse conceito de fótons, né? Que os fótons eram pequenos pacotes de energias e em contato com uma chapa metálica faziam com que se desprendessem os elétrons dessa chapa. Então, esse conceito teórico foi de grande contribuição para a mecânica quântica. Então, seguindo aí com essa parte conceitual, ele fala: a luz apresenta, portanto, duas naturezas. Ela pode se comportar tanto como uma onda ondulatória ou como partículas, e esse comportando-se assim como ondas eletromagnéticas ou fluxo de partículas conforme o fenômeno estudado. É esse o caráter dual da luz, né? Ela depende de como você a analisa. Ela pode se comportar tanto de uma forma como de outra. Então, tá aí. Continuando, como a luz pode se comportar como uma onda ou uma partícula, o físico francês Louis de Broglie, em 1892 a 1987, apresentou em 1924 a seguinte hipótese: partículas também possuem propriedades ondulatórias. O comportamento de onda associado à partícula, denominado comprimento de onda de Broglie, é dado por... Então, ele formulou esse comprimento de onda. Então, a quantidade de movimento, o Q, que é representado por massa vezes velocidade, evidencia o caráter corpuscular, né? Enquanto o comprimento de onda evidencia o caráter ondulatório. Então, na fórmula desenvolvida de Broglie, ele sintetiza isso. Esse H é a constante de Planck, ela tem um valor, fixando aí na tela, ela tem um valor que seria de 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. Essa é o que representa esse Hzinho aí, essa constante de Planck. O M é a massa do corpo, lembrando que no sistema internacional a massa é dada sempre em quilogramas. O V seria a velocidade do corpo, né, metros por segundo. E a constante e o comprimento de onda de Broglie, o lambda, que é essa letra grega, parece um Y de cabeça para baixo, ele é dado em metros, o comprimento de onda dado em metros. Aí sempre atentar a isso, né, com relação às unidades do sistema internacional, né, que o Brasil é signatário desse tratado aí e adota essas unidades e essas grandezas. Então, atenção na hora da resolução, porque caso não esteja no sistema internacional, a gente vai ter que converter essas unidades. Então, as grandezas físicas, como comprimento, dado em massa, em metro, massa em quilograma, velocidade em metro por segundo, enfim, é sempre bom observar suas unidades se estão de acordo ou não com o sistema internacional. Vamos lá? Então, um exercício aí para fixar esses conceitos. Então, vamos exercitar. Bárbara, no seriado diz o seguinte, que Bárbara ficou encantada com a maneira de Natasha explicar a dualidade onda-partícula, apresentada nos textos de física moderna. Então, Natasha fez uma analogia com o processo de percepção de imagem, apresentando uma explicação baseada numa figura muito utilizada pelos psicólogos da Gestalt. Seus esclarecimentos e as figuras
e a figura ilustrada são reproduzidos a seguir. Então, a figura citada por Natasha, no qual dois perfis formam um cálice ou vice-versa. Então, está aí a figura citada no enunciado. Então, a imagem proferida sobre o comportamento dual da luz é o desenho de um cálice feito por dois perfis. Qual a realidade que percebemos na figura? Então, podemos ver um cálice ou dois perfis, dependendo de quem está considerando como a figura e qual consideraremos como fundo, mas não podemos ver ambos simultaneamente. Então, ou se enxerga um cálice ou duas faces de perfis aí olhando uma para a outra. Então, ela associou a isso, fez essa analogia do comportamento da luz, né? Que ela pode ser tanto partículas como uma onda. Então, é um exemplo perfeito de realidade criada pelo observador, em que nós decidimos o que vamos observar. Se a luz comporta dessa forma, pois depende do tipo de experiência, né, do fundo que está sendo observado. Revela sua natureza de onda ou sua natureza de partícula, sempre escondendo uma quando a outra é mostrada, né? A gente não pode ver simultaneamente as duas, então a luz se comporta nisso, né? Da maneira como a gente observa e analisa ela fisicamente, ela se comporta tanto de uma forma como de outra. Então, diante das explicações acima, é correto afirmar que Natasha estava ilustrando com o comportamento da luz o que os físicos chamam de... Aí tem várias opções aí nessa questão. Letra A, incerteza de Heisenberg. Letra B, complementariedade de Bohr. Letra C, superposição. E letra D, relatividade. Então, nessa questão, a gente pode destacar que seria a letra B, a complementariedade de Bohr, porque elas não são antagônicas, uma complementa a outra. Uma teoria complementa a outra. As naturezas corpuscular e ondulatória não são antagônicas entre si, são complementares. Então, aquela ilustração do cálice ou face, uma olhando para a outra, é bem similar com relação à teoria desenvolvida mais na frente por Einstein, em que ele observou os dois tipos de comportamento. Então, existe uma complementariedade, uma complementando a outra, complementariedade de Bohr, que foi o físico que observou essa situação. Resposta letra B. Então, outro ponto a se destacar na física moderna são os efeitos fotoelétricos, né? Fotos são radiações, né? Radiações de luz, a luz emitida, e uma radiação incidente. Então, a luz incide numa chapa metálica, fazendo com que se desprenda os elétrons, né? As cargas negativas, os fótons elétricos. A gente pode ilustrar, mostrar aí como está apresentando na imagem. Então, focando na imagem aí, a gente pode destacar alguns itens aí referente a essa fórmula aí apresentada do efeito fotoelétrico, né? Tem a energia cinética, é igual a esses raios, a radiação incidente, menos esse φ, que representa a função trabalho. O que é a função de trabalho? Ela representa a energia mínima necessária para arrancar, né, entre aspas, arrancar os elétrons de determinados metais. Então,
cada metal ele apresenta sua função trabalho. Então, o cobre tem uma, o aço, o alumínio, enfim, em muitos livros se encontram essa tabela, né, dos metais e o seu Fe, que é essa letrinha grega aí, parecido com o zero e o traço no meio. Então, isso é previamente já fornecido na hora que for fazer a equação. Então, esse EC igual a HF menos Φ, o EC é a energia cinética máxima dos elétrons. Certo? Então, o que é a energia cinética dos elétrons? É a energia que faz com que eles arranquem da placa metálica, desprenda a luz incidente, desprende os elétrons. Então, essa teoria, isso fez com que a gente desenvolvesse a teoria quântica de Einstein, foi a partir dessa observação, desse experimento. Tá bom? Então a imagem ilustra isso aí, energia cinética, e o HF é a energia do fóton, a energia incidente na chapa metálica. Então, tá aí a ilustração com esses detalhes para vocês. Continuando, temos o gráfico representado. Então, o Φ que está mostrando aí seria a função trabalho, né, mínima necessária para, como tinha dito, para arrancar esses elétrons. Então, ela está negativa nesse ponto. E continuando o que eu tinha citado, né, com relação aos metais, né, e o Φ, essa letra grega, que é a função trabalha, né? A quantidade mínima de energia é o Φ, essa letra grega, que um elétron necessita receber para ser extraído do metal a determinada função trabalho, que é uma característica do metal, né? Todo metal tem sua função trabalho aí. Então, no exemplo aí na tabela temos o sódio, alumínio, zinco, ferro e prata, cada um com seus valores aí previamente calculado, e nas questões ele é fornecido aí para vocês. E temos aí as células fotovoltaicas. Isso é um desdobramento desse estudo da física quântica. Então, constitui um exemplo da aplicação do efeito fotoelétrico. A incidência de luz ejeta elétrons da superfície da célula, gerando uma corrente elétrica, cuja energia pode ser armazenada ou alimentar um circuito elétrico. Então, o Brasil existe grande potencial para utilizar desse tipo de tecnologia, haja vista com a crise hídrica que estamos vivenciando, né? Os reservatórios das represas e das usinas hidrelétricas estão com nível baixo, então seria uma alternativa viável e economicamente rentável para um país como o nosso, que precisa tanto de energia. No ranking mundial somos o 12º, né? Atrás de vários países, mas daqui para 2050, com certeza a gente vai estar nas primeiras posições do ranking, haja visto o potencial energético, né, da exposição de luz que temos no nosso país, né, um país privilegiado que existe bastante exposição solar, principalmente aqui no Nordeste. Então, isso é uma alternativa bastante viável e que teria um retorno muito rápido, né? 5, 7 anos, quem faz esse tipo de investimento já tem um retorno com relação a tudo que foi investido nas placas solares. Aí na ilustração tem
uma casa onde o telhado está com placas solares, então a energia é absorvida por essas placas armazenadas ou alimentam os circuitos elétricos, gerando energia. Gente, vamos passar um vídeo rapidinho e até a próxima. Tchauzinho, abraço. No fim do século XIX, os físicos não conseguiam explicar como ocorria a emissão de radiação eletromagnética por um corpo quando aquecido. À medida que a temperatura de um corpo aumenta, ele passa a emitir radiação eletromagnética em todas as frequências do espectro. Em temperaturas relativamente baixas, o corpo emitirá luz vermelha. Com a elevação da temperatura, passará para alaranjado, depois para amarelo, tendendo ao branco. Esse fenômeno pode ser observado no funcionamento de uma lâmpada incandescente. Com a passagem da corrente elétrica, o filamento se aquece e, a certa temperatura, emite uma luz alaranjada. Tentando explicar esse processo, o físico alemão Max Planck propôs a hipótese da quantização da energia no espectro de emissão da radiação eletromagnética. De acordo com a hipótese de Planck, a energia da radiação é emitida em múltiplos inteiros de uma unidade chamada quantum. A energia de um quantum é o produto da frequência da radiação pela constante de Planck. O quantum de radiação eletromagnética chama-se fóton. O conceito de quantum de energia ajudou a entender outro fenômeno, o efeito fotoelétrico, que consiste na emissão de elétrons por um material quando nele incide radiação eletromagnética. O efeito fotoelétrico foi originalmente observado em metais ao sofrerem incidência de radiação ultravioleta. A explicação para esse efeito confirmou posteriormente a quantização da energia proposta por Planck. Cada elétron do metal atingido pela radiação pode absorver um fóton. Quando isso acontece, o elétron adquire uma energia dada por H vezes F, em que H é a constante de Planck e F é a frequência da radiação. Parte da energia absorvida é usada para desligar o elétron da estrutura metálica. O restante se converte em energia cinética, permitindo que o elétron seja ejetado do metal. O efeito fotoelétrico pode ser observado mais facilmente em materiais que tenham elétrons com ligações mais fracas, como os metais. Ele é empregado em células fotovoltaicas, sensores, controles remotos e outros dispositivos eletrônicos. A ideia da quantização da energia e a descoberta do fóton deram início à física quântica, que investiga os fenômenos que se dão em escala atômica. Seus estudos têm aplicações na microeletrônica e na nanotecnologia.